começa com um devocional, né? Então, hoje a responsável pelo devocional é a Amanda. Então, Amanda, pode começar. Bom dia, gente. Para quem não falei bom dia, sejam bem-vindos. Eu acho que eu tomei uma decisão arriscada de fazer o devocional hoje, mas vamos lá. Eu queria ler Gênesis 16. Eu vou ler do 1 ao 16. Do 1 ao 14, perdão. Que é a história de Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão e Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Aparentemente, o nome do poço significa aquele que vive e me vê. Eu acho esse trechinho da Bíblia muito interessante, muito precioso, assim, porque ele conta a história de uma pessoa que eu acho que a gente não vê sendo narrada assim muito. Ela não é uma pessoa extremamente relevante. Ela passa como uma serva, uma escrava, que na verdade é usada como um caminho para Sarai fazer a vontade do jeito dela, assim. E para mim é muito precioso que isso esteja narrado nas Escrituras e essa mulher seja mencionada. Eu acho que isso revela algo muito importante do caráter de Deus, que é de que ele vê mesmo aqueles que estão sendo humilhados, sendo invisibilizados, que ele, de fato, vê aqueles que passam despercebidos. E que, por menor que seja a nossa participação nessa história, a gente também está sendo parte disso, a gente ainda está sendo visto e percebido por Deus. Eu acho muito significativo como Agar estava fugindo do olhar de alguém, ela estava fugindo do olhar de Sarai, ela estava fugindo do olhar de Abrão, porque ela estava sendo humilhada e de alguma forma perseguida, e ela não estava num lugar de muito destaque, né? Ela era uma escrava, então era serva. Então ela estava fugindo de olhares, e aí ela foi encontrada e vista por Deus, e isso foi tão significativo para ela que foi assim que ela descreveu Deus naquele momento, né? Que é aquele que me vê. Então, de fato, ela foi percebida ali com muito amor, muito cuidado e com misericórdia também, né? E como Deus ouve o seu clamor, declara para ela uma bênção, dá para ela um propósito, dá para ela um direcionamento de como prosseguir, e a enxerga, e a vê verdadeiramente, completamente, ela é percebida ali. Então, eu queria que a gente pensasse nisso hoje, levasse isso como reflexão, e eu vou orar para a gente começar. Depois eu passo para Bia ou para tu? Pode passar para a Bia? Tá bom. Então, eu vou orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada por o Senhor ter reunido cada um dos que estão aqui presentes. Obrigada, Pai, por a gente ter conseguido organizar a agenda de modo que esse encontro fosse possível. Eu te louvo, Paizinho, pela vida de cada um aqui. Te agradeço, Pai, pelo Senhor nos enxergar, mesmo nos lugares escuros onde estamos, Senhor, mesmo que passamos despercebidos o olhar da maioria das pessoas, o Senhor nos vê.
E eu oro, Paizinho, para que o Senhor esteja conduzindo esse encontro, de modo que o seu nome seja engrandecido e louvado em nossas vidas, que possamos descobrir mais profundamente sobre o seu caráter, Pai, que o Senhor esteja conduzindo, de fato, cada palavra dita aqui. No nome de Jesus, amém. Amém. Então, acho que antes de passar a palavra para o Paulo oficialmente, a gente queria agradecer, e eu agradeço em nome da ABC2 Campinas, mas também de forma pessoal, por todos nós aqui, pela sua presença. A gente está estudando o seu livro, né? Estudou a primeira parte do seu livro nos últimos 2 encontros, e acho que tem sido uma leitura muito bacana que a gente está podendo fazer junto, que a gente está podendo discutir, pensar juntos a respeito da Bíblia, e a gente deu um foco especial para o Antigo Testamento também, até em preparação para os próximos encontros que a gente vai ter. Obrigada por aceitar o nosso convite. E queria já avisar de antemão que o pessoal se empolgou e já formulou umas perguntas mesmo antes de você chegar e apresentar algo para nós. Mas aí eu queria te perguntar se você prefere começar com um bate-papo, se você prefere deixar todas as perguntas para o final e daí a gente tem um tempo um pouquinho maior e contínuo. Como que você prefere fazer isso? Bom dia a todos, pessoal. Pode começar com bate-papo, não tem problema. Não tem problema, não. Ah, belezinha. Então, realmente tivemos algumas perguntas. Algumas mais cabeludas, outras que eu nunca tinha pensado. Mas como a gente tinha conversado, aliás, o Arthur é esse daqui, né? E ele acho que entrou em contato diretamente com você. E ele falou que a gente está se preparando para estudar o mundo perdido do dilúvio. E aí a gente pensou que a sua participação seria muito legal para a gente entender melhor o Antigo Testamento e ter um olhar mais crítico e também mais correto sobre as escrituras, né? Mas uma das questões que surgiu nos últimos 2 estudos, nos encontros em que a gente estava discutindo o livro, e para quem não conhece o Paulo, aproveito para deixar o convite para entrar no canal dele no YouTube, procurar pelo material dele, né? Ele é pastor, ele é professor, também tem um podcast muito bacana, então eu vi que você produz muito, muito material online, né? Mas esperamos também mais livros aí no futuro. Mas uma das questões que surgiu foi em relação aos outros povos do Oriente Próximo, né? A gente vê que eles têm outros mitos de criação, outras narrativas de eventos que a gente vê também presentes na Bíblia. E surgiu o exemplo do dilúvio, que também é narrado um dilúvio na epopeia de Gilgamesh. E às vezes a gente olha para esse cenário, né, dos outros povos narrando eventos de forma muito similar, mas dando outras explicações teológicas, por assim dizer, e a gente não sabe muito bem como lidar com isso, né? Essas outras narrativas seriam evidências da veracidade bíblica, da veracidade dos eventos narrados na Bíblia, ou a gente vê essas narrativas, ou a gente poderia também entender essas narrativas como desmerecendo a narrativa bíblica de alguma forma. Eu, pessoalmente, já ouvi pessoas falando, puxa, mas isso que está na Bíblia, vários outros povos contam, então não tem nada de especial. Primeiro, novamente, bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aí com vocês, pessoal da ABC2 de Campinas. Campinas aí, cidade muito querida. E respondendo a sua pergunta, pois existem relatos que são até em termos temporais, vamos dizer assim, em termos de registro mais antigos do que a própria Bíblia, né, no que tange o assunto, por exemplo, do dilúvio. E eu vejo o seguinte, existe uma certa bagagem cultural que é uniforme ou ao menos parecida entre os povos do Antigo Oriente Próximo.
Então, nós estamos falando dentro de um contexto onde a população não era tão numerosa quanto é hoje, onde as coisas eram feitas aí, onde, vamos dizer assim, o progresso, né, e o desenvolvimento das coisas era algo muito mais lento do que é hoje, e possivelmente o relato do dilúvio ou as reminiscências das histórias passadas de pai para filho ficaram no subconsciente das sociedades, né, ou dos grupos tribais que formavam o Antigo Oriente Próximo, e baseados nessa história que estava sendo contada de geração em geração, cada povo ou cada contexto tentou ressignificá-lo ou dar uma explicação que fizesse com que a história tivesse um sentido ou uma razão de ser. Dentro do contexto da Bíblia, nós temos o relato do dilúvio, mas o relato do dilúvio ela tem um propósito teológico muito importante dentro do prólogo de Gênesis. E quando eu falo do prólogo de Gênesis, eu estou falando de Gênesis 1 ao capítulo 11, que é exatamente a faixa que a gente separou para conversar hoje. É exatamente, vamos dizer, o que divide esse prólogo, né, na metade. É o evento onde Deus julga pela primeira vez o mundo, e por meio desse julgamento, Deus abre caminho para todo um processo de redenção que vai começar efetivamente no capítulo 12, com o chamado de Abraão. Então, até a própria maneira de se construir os argumentos e de se estabelecer, por exemplo, as gerações, né? A gente fica bastante com preguiça, por exemplo, de ler Gênesis capítulo 4, que é o capítulo que está cheio aí de referências de geracionais, mas a gente tem um contraponto muito, muito interessante, né? Por exemplo, o sétimo depois de Adão, né, ele é o Lameque, né? E o Lameque, ele é um homem cheio de violência, o sétimo depois de Caim, né? É um homem cheio de violência, que, né, teve aquele lance lá, né? Se alguém matar Caim é 7 vezes, mas se matar com ele é pior ainda. É pintado como uma pessoa que é o símbolo da violência e da exacerbação da força do pecado. Mas o sétimo depois de Sete, né, que é o outro descendente de Adão, é Noé, que é símbolo do juízo de Deus, mas ao mesmo tempo da misericórdia. Então, a história presente no subconsciente dos povos, ela é redirecionada de acordo com os interesses teológicos e sociológicos de cada um deles. Nós não podemos ter dúvida de que, em primeiro lugar, o evento do dilúvio é um evento real, e isso é corroborado por essa multiplicidade de formas de se narrar o mesmo evento. Mas, por outro lado, a Bíblia vai dar uma ênfase que lhe é peculiar, né, dentro da revelação dada por Deus aos hebreus, de revelar um Deus que está sob o controle de todas as coisas e que julga e que intervém na história de forma decisiva, né, estabelecendo até um contraponto com as divindades e as deidades presentes dentro do contexto múltiplo politeísta dos povos adjacentes aos próprios hebreus, que não tinham essa capacidade toda, né, de mobilização, né, vamos dizer assim, né, falando dos deuses pagãos. Então, muitas pessoas podem dizer assim, mas a Bíblia copiou os mitos, né, antigos. Não é questão de copiar, é que a gente tem que entender que os povos na antiguidade, pela proximidade, Israel e os judeus, os hebreus, eram apenas um dos diversos povos que formavam o contexto do Antigo Oriente Próximo, eles bebiam de influências comuns. Eles estão espalhados em uma faixa ampla de terra, mas não é uma faixa tão grande assim. Eles tinham maneiras de se comunicar, e a própria ascendência de impérios, como por exemplo o Império Egípcio, que foi provavelmente o primeiro grande império
né, civilizacional, e todas as rotas comerciais antigas, né, e todas as rotas nômades possibilitava que os povos tivessem contato uns com os outros e conhecessem a realidade uns dos outros. Então, por meio de uma mesma história, a gente vê, principalmente nesses capítulos iniciais de Gênesis, até um propósito apologético de você estabelecer quem é o Deus a quem os hebreus servem diante de uma miríade de outros deuses que também têm para si os seus próprios mitos de criação, as suas próprias histórias de juízo, como no caso de Noé. Então, eu vejo no sentido contrário daqueles que olham para esses argumentos com um grau de ceticismo. Por termos esses rastros de história de um mesmo evento espalhados nos povos daquele tempo, eu creio que a gente pode até considerar que o evento seja, de fato, um evento real, mas os hebreus deram um outro tipo de significado a esses eventos que não necessariamente era aquilo que os outros povos defendiam ou acreditavam. Legal, Paulo. Obrigada. Acho que a sua resposta já abriu vários caminhos para outras perguntas, mas acho que eu vou fazer uma seleção aqui, vou selecionar só uma, pegando um gancho do que você disse, e daí eu acho que a gente pode seguir para conversar de novo no final. Quando você estava falando das genealogias, aquela especificamente que tem em Gênesis e que daí conta quantos anos cada um viveu, e daí era 900 anos, 800 anos. Você vê essa marcação das datas e a contagem do tempo como algo relevante no sentido da preocupação do povo de Israel em contar o tempo, contar a história da humanidade em anos? Ou você acha que essa datação e sempre essa reiteração das idades, essa informação sempre aparecendo, estava servindo a algum outro propósito? Como, por exemplo, né, um que eu pensei, falar como as pessoas eram longevas e como o número de anos de vida simplesmente foi caindo ao longo do tempo com a instalação do pecado na humanidade, por exemplo. Falar de número na Bíblia não é tão simples assim, né? E falar de número em um documento muito antigo é mais complicado ainda, porque os números, eles têm o seu aspecto, vamos dizer assim, empírico, que é um aspecto com a qual nós estamos muito acostumados hoje. Nós não pensamos muito hoje em termos simbólicos dos números. Para nós, os números são expressões aritméticas ou dados estatísticos que mostram como que a realidade pode ser representada em termos quantitativos e numéricos. Mas aos povos da antiguidade, os números, eles tinham um caráter, vamos dizer assim, muito mais simbólico e muito mais representativo do que meramente contar coisas. Eu posso até admitir que haja uma expressão de longevidade nos nossos ancestrais, né, mais remotos. Mas não é aquilo que determina como que o texto deve ser lido. Então, por exemplo, o que significa para nós o número 13 hoje? Bom, depende de quem está falando, depende da época que você estava falando. Para mim, 13 é o símbolo, é o número de sorte do Zagalo, né? Para outros, o 13 representa um partido político. Todo mundo pode ter uma representação daquilo que o 13 significa. Mas imagina daqui a 1000 anos, as pessoas pegando os nossos jornais e os nossos vídeos e assistir e falar assim, o que aquelas pessoas lá no terceiro milênio, no ano 2023, eles consideravam ser o 13, né? Será que é 13 realmente 13 numérico ou é a simbologia de alguma coisa, né?
para uns 13 é símbolo de azar, para outros 13 é símbolo de sorte. E você vê como que é complicado para nós hoje, dependendo do contexto onde esses números são utilizados, o significado pode virar do avesso. Então, essas genealogias, principalmente a genealogia de Gênesis, trazem números muito consideráveis, próximos de 1000. 1000 é o número, vamos dizer assim, que simboliza um certo tipo de ideia de algo completo, algo perfeito. Né? Matusalém viveu 962 anos, perto de 1000. Todos os seres antediluvianos, aí os nossos antepassados antediluvianos tiveram quase 9 séculos ou mais de 9 séculos de vida. Temos aí indicações de idades meio que representativas, por exemplo, Lameque viveu 777 anos, 777, que indicam um certo tipo de plenitude, ideia plena de alguma coisa. A contagem das gerações, 10ª geração a partir de Adão, 10ª geração a partir de Noé, esses números, eles são números muito mais representativos do que números literais. Então, às vezes a gente vê pessoas, por exemplo, fazendo contas com base nos números, tentando se chegar a um certo tipo de cálculo de tempo. É um exercício basicamente que não faz sentido, porque as genealogias bíblicas, elas não são exaustivas e não são analíticas. Então há um costume de se colocar apenas as gerações mais importantes. Então nós não sabemos se entre um nome e outro teve mais ou menos nomes, né? A genealogia do próprio Novo Testamento já é assim, representativo. Os números, para mim, são mais representativos e, enfim, a gente tem uma certa limitação para nós sabermos o que de fato esses números representavam para os primeiros leitores. Mas eu vejo muito mais no seu sentido simbólico, admitindo a possibilidade de uma certa longevidade dos seres humanos antes do dilúvio, do que propriamente uma indicação de que o cara viveu tantos anos. Até porque a contagem de anos é diferente antes, né? A gente vive num calendário solar. Os antigos calculavam com base no calendário lunar. Então tem diferença de dias, né? Tem contagens de ano bissexto, que depois de muito tempo faz diferença. Então não faz sentido pegar na literalidade, né, esses números, e os números estão lá não para serem interpretados dessa maneira, mas para serem entendidos no seu sentido mais teológico, dentro de uma mensagem clara que o texto quer nos comunicar. Muito obrigada, Paulo. Nossa, eu acho que tirou dúvidas que eu nem lembrava que eu tinha, perguntas que estavam lá escondidas. Queria muito te agradecer de novo pela sua presença, e acho que agora oficialmente passo a palavra para você conduzir conforme você desejar. Beleza. Eu na verdade, podia fazer uma palestra, sim, né, tal, né, mas eu vou encarar o nosso encontro como se a gente estivesse lá, né, lá em Barão, aí em Campinas, né, junto ao redor de uma roda, né, com McNuggets e refrigerante, e conversando sobre Gênesis 1 a 11. E como a Gênesis 1 a 11 é um trecho muito interessante, eu vou só dar umas pinceladas por capítulos e deixar que vocês depois conduzam a gente por meio das perguntas, que as perguntas são os fatores interessantes nesse trecho. É interessante que, primeiro, falando da minha relação com esse texto, eu não sou especialista de Gênesis 1, nem de 2, nem do 11, eu não sou especialista nem do Antigo Testamento. Mas não sei a partir de quando começaram a me chamar para falar sobre esses temas, né? E foi culpa até da própria ABC2 isso, porque teve uma época antes da pandemia que a gente rodou o Brasil com alguns seminários falando sobre criacionismo, né? E eu sempre fugi de discussões um pouquinho mais de interpretação mais imediata com relação às ciências, né? Então, você crê
num evolucionismo teísta, ou você é terra jovem, terra antiga. Eu, lógico, tenho as minhas preferências em termos de ideia, mas não é aquilo que governa, ou deveria governar, a leitura do próprio livro de Gênesis, porque até o livro de Gênesis não tem essa preocupação. Então, o livro de Gênesis não tem a preocupação de nos confirmar uma teoria ou uma visão sobre a criação, mas também, por outro lado, ela nos ajuda a entender que certas teorias também não estão tão certas assim quanto a maioria imagina. Tendo dito isso, o livro de Gênesis ele é muito importante porque estabelece não somente o marco inicial do começo de todas as coisas, mas também do começo de todo o processo de como Deus lida com o ser humano. Então, a própria criação do ser humano está no foco do capítulo 1 e do capítulo 2, que nós conhecemos como o relato das origens. Então, no capítulo 1, você tem um foco muito mais nas coisas que são criadas e na estrutura que ela é criada, remetendo à ideia do John Walton, muito mais uma ênfase funcional do que uma ênfase em termos de matéria ou de como Deus criou, né? Quantos dias ele gastou, quanto esforço ele despendeu. E a partir do capítulo 2 nós temos uma revisitação dessa narrativa da criação, tendo como foco principal o ser humano. Então, até a forma, né, do nome de Deus aparecer é diferente, né, em relação ao capítulo 1. No capítulo 2, a ênfase é no Senhor Deus, né? Esse Senhor é o Yahvé, que é utilizado em contextos de aliança, ou seja, contextos onde o ser humano ele também tem uma função importante. No capítulo 2, a questão do sacerdócio, do trabalho e da família são colocados como marcos importantes para o ser humano. Sacerdócio no sentido em que o ser humano ele é colocado como sacerdote por excelência de toda a criação. Então, a adoração de toda a criação é mediada por meio dos representantes reais de Deus no mundo, que são os seres humanos, que foram criados à sua imagem e semelhança. Temos a questão do trabalho. Então, muita gente acha que o trabalho veio com a queda. Não, o trabalho veio antes, né? Veio no mandato onde Deus manda cuidar de todas as coisas, cultivar, exercer a boa mordomia. Isso é o trabalho. O trabalho após a queda vira algo enfadonho, vira algo desagradável, mas possivelmente no contexto antes da queda, o trabalho era algo que dava não somente um sentido para o ser humano, mas completava o ser humano, né? E a questão da família, né? Porque tem a instituição da família, temos o homem e mulher e toda a relação que eles tinham, que era uma relação basicamente de igualdade, né? Em todos os sentidos. Então nós temos aí toda a origem da humanidade e o texto termina com Adão e Eva, né? No jardim, vivendo vamos dizer assim, um estado de felicidade que vai ser quebrada a partir do capítulo de número 3, onde nós temos a queda. O problema da queda é um problema muito importante dentro daquilo que nós chamamos de metanarrativa bíblica. Então, quando nós pegamos os importantes marcos da metanarrativa bíblica, que é a criação, queda, nós temos a redenção, nós temos a missão e nós temos a consumação. A queda é o elemento dramático da metanarrativa, ou é a grande crise que faz com que a metanarrativa ela possa se desenvolver mais para frente. Então, nós temos toda a forma como essa queda ela é introduzida. Temos a serpente, que é o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, vai dizer lá no versículo 1, a própria criação de Deus, né? E essa serpente, ela se dirige à mulher, a seduz, a mulher desobedece um mandamento expresso de Deus, que aliás era o único mandamento negativo, né? Então, a única proibição expressamente dita
nos capítulos anteriores é que o ser humano não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a questão aqui é que não é que o ser humano não conhecia o que era o bem e o mal antes da queda e antes de comer aquele fruto. É que o conhecimento do bem e do mal antes do fruto era um conhecimento totalmente dependente da vontade de Deus. Agora, quando o ser humano ele toma a dianteira, ele meio que declara independência e ele fica numa situação de ele definir o que é o bom e o que é o ruim. Ou seja, a base do julgamento moral acaba caindo nas mãos do ser humano, né? Ou é isso que é usado para seduzir o ser humano, que efetivamente cai, e a partir da queda nós temos uma derrocada, assim, geral, que vai culminar nos dois eventos mais importantes a partir da queda, que é a Torre de Babel, que é o evento do dilúvio e o evento da Torre de Babel. Nós vemos que o sacerdócio ele é rompido com a queda, porque o ser humano perde o contato diário e direto que ele tinha com Deus. Ele é retirado do Jardim do Éden, o Jardim do Éden que fora criado para ser o templo cósmico de Deus, ele é preservado, né? Nós temos no final do capítulo 3 o episódio em que Deus ele coloca espadas flamejantes e anjos para guardar, e querubins para guardar o acesso ao Jardim do Éden e o acesso à árvore da vida. É interessante, né? Porque Deus ele faz com que a árvore da vida seja guardada. Porque ao comer-se a árvore da vida, o ser humano não teria mais a possibilidade de remissão. Porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, ao mesmo tempo que nós vemos a expulsão do Jardim do Éden como ato de castigo ou de juízo de Deus, é também simultaneamente a expressão da sua maior graça, porque Deus impede que o ser humano faça o mal pior, que é alçar a posição de imortalidade com o pecado não resolvido. E isso tornaria virtualmente o ser humano igual à condição dos demônios, que têm pecado e que não podem ter redenção, porque eles são seres que pecaram em condição já de imortalidade, porque eles são seres espirituais. Então, veja que o relato da queda e como o relato ele é construído e narrado faz com que você veja essa dupla, né, esse duplo atributo de Deus, que é um Deus que é justo e implacável com relação ao juízo do pecado, mas ao mesmo tempo um Deus gracioso que sempre deixa a porta aberta para que a sua maior criação ela possa ser redimida. E a intensidade do pecado, ela vai se mostrando a partir do capítulo 3, quando nós entramos no capítulo 4, onde a gente tem a célebre história de Caim e Abel. Mas o interessante pensar é que a briga e a grande crise que acontece com Caim e Abel foi num contexto de culto, foi num contexto de adoração. Então veja que o ser humano, pecador, ele pode transformar o evento mais sagrado no evento mais maldito. Então Caim fica com raiva daquilo que acontece com Abel, porque Deus aceita a oferta de Abel, e Caim ele resolve matar o seu irmão, cometendo o primeiro homicídio, que ao mesmo tempo foi o primeiro fraticídio, né? Um irmão matando o outro, que já hoje é um escândalo. Imagina qual que é o peso disso ao ser narrado nas primeiras páginas de Gênesis, né? Então nós temos aí a questão de Deus julgando Caim, né? Deus também ao mesmo tempo protegendo Caim para que ele não caia no juízo temerário das pessoas. Então a preocupação de Caim é: ó Senhor, as pessoas vão querer me matar, né? Então o Senhor dá um jeito aí de me proteger. Não, eu vou te dar uma marca que vai te identificar, e quem
te ferir, vai ser 7 vezes penalizado, né? Ou seja, mais uma vez, entrando na questão dos números, é a questão da plenitude do juízo. E a partir de Caim, aí tudo vai à bancarrota, porque nós temos a Lameque, por exemplo, né, que toma 2 mulheres. Então nós temos o relato da primeira poligamia ou bigamia aí, né? Sendo que a gente aprende com Jesus que o padrão sempre, a partir da criação, foi a monogamia, mas aqui o pecado já introduz elementos alheios àquilo que é padrão original da criação. E o próprio Lameque como uma pessoa extremamente violenta, né? Olha só o que ele diz lá, né, no versículo 23 do capítulo 4. Eu matei um homem porque ele me feriu e um menino porque me machucou, né? Então, quando você machuca um menino, quando você mata um menino porque o menino te machuca, né, são coisas meio que absurdas. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77, ou seja, Lameque é muito mais violento do que o próprio Caim, que cometeu um fratricídio. E aí, em comparação à geração pecaminosa de Caim, nós temos uma outra geração, né, que são os descendentes de Sete. Então, Sete, ele entra como substituto de Abel, e da família de Sete é que Deus ele vai levantar mais para frente todo o processo de redenção que envolve a própria família de Adão. Então, a gente tem uma cena interessante, né? Existe uma geração que Deus ele deixa para que se perca nos seus próprios pecados, e uma outra geração que, de alguma maneira, Deus ele escolhe para reverter os malefícios de todos os pecados. E aí nós temos o capítulo 5, que é o capítulo clássico aí de genealogia, né, onde as pessoas vivem, né, séculos, né, por exemplo, Adão, né, gerou Sete, viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Então, o cara tinha 800 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Isso era possível? Não dá para a gente saber, porque o texto bíblico afirma esses números, mas não com uma preocupação temporal e cronológica, né? Como eu disse para vocês, a gente pode até supor que esses descendentes de Adão antes do dilúvio viveram muito tempo, até porque, enfim, né, tem toda a questão do mundo antes do dilúvio e do mundo depois do dilúvio. Mas ainda assim, são números que dificilmente devam ser tomados como algo realmente literal, né, naquilo que nos apresenta. E aí, no capítulo 6, nós temos mais uma amostra de como a humanidade ela vai se tornando cada vez mais corrupta. Então, quanto mais os anos vão passando, quanto mais as gerações vão passando, o pecado também vai se intensificando, né? Gênesis nos mostra que não existe buraco com fundo no pecado, né? O pecado sempre pode ficar pior. Né, não existe limites técnicos para o pecado humano, né? A gente vê isso até hoje, mas na época era de uma dimensão muito mais universal, talvez, né, e muito mais perceptível. Nós temos aí no capítulo 6 questões importantes, como, por exemplo, a questão dos gigantes, ou aqueles que eram chamados de nefilins, né, que alguns eles interpretam como sendo anjos, né, porque no versículo 2 do capítulo 6 fala: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, mas esses filhos de Deus possivelmente não são referências a anjos, mas aos próprios descendentes de Sete, que são reconhecidos como tal. Tem aí a história dos nefilins, enfim, mas a questão é que no capítulo 6 nós temos a declaração de que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra por ter visto a impiedade e a corrupção do gênero humano.
É lógico que aqui nós temos uma linguagem antropopática, né? Ou seja, não é que Deus se arrependeu porque Deus se arrepende de alguma coisa, mas fala da sua imensa tristeza, né? Em termos de comparação até com um sentimento humano, de ver que a sua criação, ela estava totalmente perdida. Então, por que que Deus, ele ordena a Noé, que dentre todos no mundo era o único justo, a construir a arca para destruir toda a humanidade? Porque toda a humanidade chegou justamente num ponto em que a única solução é destruí-la, porque ela já não pode ser mais resgatada, porque já perdeu ou já se descaracterizou totalmente como seres humanos. E aí a gente tem toda a história da arca, né? Aí nós temos, né? Todo mundo conhece a história da arca, mas a história da arca não é um negócio assim, vamos dizer assim, que demorou pouco tempo ou que foi algo instantâneo, né? Construir a arca demorou uma centena de anos, né? E todo o processo que Gênesis ele nos apresenta, diferente de uma passada mais rápida, por exemplo, nos 7 dias da criação, fala de um processo muito mais lento de se construir a arca, de se chamar os animais, até para que houvesse um certo tipo de preocupação em se demonstrar que Deus ele estava dando tempo, talvez, para as pessoas se mancarem, para realmente reconhecerem que eles estavam errados, mas foi o que não aconteceu, porque nós vemos que o gênero humano estava totalmente corrompido, e quando o gênero humano se encontra nessa oportunidade, e nessa condição, Deus, ele intervém. Foi assim no dilúvio, foi assim na Torre de Babel, foi assim em Sodoma e Gomorra. Então, os 3 principais momentos de juízo diretamente divino acontecem todos em Gênesis. Então, isso é muito importante, né? Está concentrado tudo em Gênesis. Aí, quando Noé ele tem 600 anos de idade, o dilúvio efetivamente ele acontece, e a Bíblia narra o dilúvio como sendo um dilúvio de proporções cósmicas, né? De proporções mundiais, de maneira que a água ela sobrepassa todos os montes, né? Com uma certa folga. Existe uma discussão, que é uma discussão em torno, por exemplo, da extensão do dilúvio, se foi um dilúvio efetivamente universal, se a Terra teria tanta água assim para ser completamente coberta por ela, ou se foi um dilúvio local, e um dilúvio local suficiente para exterminar todo o gênero humano, uma vez que nessa antiguidade os homens eles, né, estavam concentrados em uma faixa, vamos dizer assim, geográfica muito menor do que a extensão total do globo hoje. Mas o texto bíblico não dá detalhes, né? O texto bíblico simplesmente joga que o dilúvio aconteceu sobre toda a terra, e o foco novamente é teológico. Por quê? Porque toda aquela geração de homens morreu e sobreviveram só 8 pessoas. Quantas pessoas tinha na terra naquele estágio? Nós não sabemos, mas nós podemos supor que eram milhões, centenas de milhões de pessoas, não sei, talvez, né? Independente do número, é gritante o fato de que todo mundo morreu, com exceção dos 8, né? Dos 8 que fazem parte da família imediata. Aí temos o capítulo 8, onde o dilúvio acaba, toda aquela coisa, e no capítulo 9 nós temos a aliança que Deus faz com Noé, aonde Deus ele promete não mais julgar, né, com as águas do dilúvio, e ao mesmo tempo faz uma aliança com a família de Noé, no sentido de que Noé ele vira um novo ponto de início para toda a humanidade. Mas olha só, o pecado pode ter varrido a terra de quase todos os pecadores, mas ainda existiam 8, né,
que portaram esse pecado, e a partir de Noé o pecado novamente ganha força e vai se intensificando. Então a gente vê isso acontecer de forma frequente, e logo após a saída e o restabelecimento da família de Noé, depois do dilúvio, já num mundo pós-diluviano, nós temos aí imediatamente a questão aí do ato pecaminoso de Canaã, né, que é o cão, né, e a sua descendência, né, cão, ele meio que ele fere, né, os padrões morais, vendo a nudez do pai. Alguns entendem que houve um certo tipo de violência sexual, mas eu creio que não seja o caso, mas enfim, nós temos a questão do pecado se intensificando, nós temos uma maldição que é lançada contra a família de Cão, né? E, novamente, um tipo de separação de duas gerações, né? Se antes do dilúvio a geração de Caim e a geração de Sete eram gerações totalmente diferentes, a partir do dilúvio a geração de Cão e a geração de Sem também passam a ser gerações diferentes, porque a partir de Sem que vem a família de Abraão mais para frente, que é a família por onde vem a redenção. O grande ponto e o grande pico, né, é como no capítulo 10 e no capítulo 11 nós temos a multiplicação dos vários povos, né, dos semitas, dos camitas e dos descendentes de Jafé, e tudo isso vai culminar aí no capítulo de número 11, onde nós temos um grande arrazoado, né, uma grande reunião, principalmente dos homens do Oriente, né? Sempre o Oriente está relacionado com a proximidade ao pecado, né? Você vê isso, a questão cardinal do Oriente apontando para isso nos primeiros capítulos de Gênesis. Eles se concentram aí na planície de Sinear e eles decidem construir uma cidade com uma torre, né, referência aos zigurates da antiguidade, e eles têm a seguinte preocupação, né, fazer com que o nome deles seja, vamos dizer assim, seja anunciado, né, que a fama deles seja anunciada e que a torre que eles construíssem alcançassem os céus. Alcançar o céu na concepção da antiguidade é alcançar o domínio dos deuses. Então, em poucas palavras, o ser humano no capítulo 11, mais uma vez, comete o mesmo erro que cometeram lá no capítulo 3. Eles serão como Deus, né? Alcançarão a dimensão de Deus, para que eles possam ser divinizados. Então, sempre há uma preocupação da divinização. O pecado, ele nos induz a essa tentação de acharmos que nós podemos chegar perto ou sermos semelhantes a Deus, e Deus, vendo isso, desce para ver o que estava acontecendo, e Deus fala assim, vamos dispersar tudo aqui, porque os homens são um, e eles só têm uma língua, e vamos dispersar todo mundo para que a gente possa impedir e frear. Porque se não frearmos esse gênero humano, não haverá mais o que lhes impeça, né? E vai ter que destruir todo mundo de novo. Então, para evitar um mal maior, Deus, ele desce, ele confunde as línguas, e aí, a partir de aí, nós temos vamos dizer assim, a pulverização em massa dos povos para regiões mais longínquas, né, daquele contexto. Nós temos aí toda a descrição da descendência de Sem, e a descendência de Sem, ela é importante. Por quê? Porque dessa descendência é que nós teremos a história da família de Terá, tá? Terá, que é pai de Abrão, né? E também ele é o grande
patriarca inicial, né? E terminado aí o capítulo 11, nós temos toda a descrição dos filhos, né? Dos filhos não, da família de Abraão, que vai ser o grande gancho para que a gente possa entrar finalmente no capítulo 12, onde nós temos o chamado de Abraão e aonde efetivamente a redenção ela é iniciada. Então, veja que o capítulo 1 ao capítulo 11 é a grande introdução para a história que realmente importa, que é o capítulo 12 em diante. Então, o relato da criação é algo introdutório àquilo que Deus vai fazer por meio de uma família para salvar toda a humanidade e redimir toda a criação. Tudo o que acontece do capítulo 1 ao capítulo 11 vai nos ambientar e nos explicar por que Deus teve que escolher Abraão, por que a aliança que Deus estabeleceu com Abraão ela é algo importante, como que isso vai perpassar todas as gerações a partir de Abraão, porque a partir do capítulo 3 nós já temos uma promessa, né, que nós chamamos de proto-evangelho, onde é garantido que o descendente da mulher teria uma vitória sobre a serpente, que representa as forças do mal. Como que isso vai chegar dentro a esse alvo? Então, tudo isso é estabelecido aí nesses 11 capítulos. Como que a gente tem que ler esses 11 capítulos? Qual que é a ferramenta hermenêutica que nós precisamos ter para entender esses capítulos? Primeiro, entender que esse texto é um texto antigo. E como um texto antigo, ele não deve ser lido de uma forma ingênua, como se fosse um texto novo. A gente tem que evitar certos tipos de anacronismo. E um anacronismo muito básico e elementar é tentar achar ciência em um texto pré-científico, né? Isso não quer dizer que não existam elementos científicos que possam ser de alguma maneira verificáveis nos escritos bíblicos e particularmente nesses primeiros 11 capítulos. Mas a gente tem que ter a noção clara de que esses 11 capítulos especificamente têm um objetivo teológico de construir uma narrativa que faça com que tudo que vai ser apresentado no capítulo 12 em diante tenha sentido. Então, é a antecipação, é o que aconteceu antes, né? É o que vai dar, vai fazer com que você enxergue a cena como um todo, né? A cenografia. Depois você vai para efetivamente aquilo que vai estar sendo mostrado ou atuado no palco de qualquer teatro. Outro ponto importante desses 11 capítulos é que esses 11 capítulos, eles são capítulos desafiantes, desafiadores, porque muito daquilo que esses capítulos nos apresentam como informações, que nós podemos considerar como informações até empíricas, elas não foram escritas para serem interpretadas dessa maneira, né? Tem nuances muito mais, vamos dizer assim, simbólicas. Isso quer dizer que, por exemplo, Gênesis 1 e 2 seja um texto poético? Eu não enxergo Gênesis 1 e 2 como um texto poético, né? Ele tem muito mais contorno narrativo do que poético, mas é uma narrativa teológica. Ou seja, como sendo uma narrativa teológica, as conclusões teológicas, elas são muito mais importantes do que muitas vezes nós destrincharmos as minúcias do texto. Então, qual que é a grande conclusão do capítulo 1? É que Deus criou todas as coisas com o seu poder e com um propósito muito bem afirmado. Como que Deus fez isso? Né? Se é de acordo com o modelo do Walton, onde Deus ele ordena o caos e preenche todas as coisas, se é por um modelo mais funcional, se é por um modelo mais, vamos dizer assim, descritivo e analítico, isso são
visões e interpretações secundárias àquilo que realmente o texto tem como intenção nos mostrar, que é realmente nos revelar que existe um Deus diferente de todos os outros deuses do padrão da antiguidade, totalmente distinto da criação, totalmente soberano sobre a criação, e que criou todas as coisas para um propósito muito bem determinado. Essa cosmogonia, ela é brutalmente diferente à cosmogonia de todos os povos da antiguidade, onde o universo e os deuses nasciam de forma concomitante e que os deuses eles não tinham poder absoluto sobre nada, eles só arbitravam dentro das funções que lhes são determinadas. Não existe um Deus acima de todos os deuses. Então, esses 11 capítulos, ao mesmo tempo que são um grande prólogo à história da redenção, também são, dentro do contexto dos próprios judeus, ao enxergarem sobre a sua identidade e ao reafirmarem essa identidade diante de um contexto onde todo mundo pensa diferente, é um grande manifesto apologético, onde os hebreus eles reafirmam a sua fé na criação em um Deus que tem um propósito muito claro, cuja natureza é diferente de outros deuses, né? E que tem uma aliança especial com esse povo, que sempre foi minoria dentro do Antigo Oriente Próximo, mas que tinha como missão, e isso a gente vai ver a partir do capítulo 12, de ser luz para as nações. Então, como que você vai ser luz para as nações, sendo minoria, e ao redor de povos que vão pensar em coisas completamente diferentes daquilo que você pensa como elementos teológicos, né? É a grande questão que faz com que Gênesis 1 a 11 tenha efetivamente sentido. Então, posto isso, né, isso é o que nós podemos observar a grosso modo e em linhas gerais a respeito desses capítulos. Eu acho que vale a pena a gente pegar eventuais dúvidas que vocês tiverem e ir cavucando um pouquinho mais de acordo com aquilo que vocês tiverem interesse de saber ou de resolver eventuais pontos de curiosidade. Muito obrigada, Paulo. Então, acho que agora é um momento que a gente pode fazer as perguntas e abrir essa roda bastante aqui. Se o pessoal que estiver na céu quiser abrir o microfone, eu mutei vocês ao longo vocês estão mutados. Mas quem não tiver ou não puder falar no microfone, né, pode colocar as perguntas no chat, que a gente também se prontifica para ler e discutir juntos. O Hamilton já levantou a mão. Oi. Então, se o Hamilton consegue começar antes da Ana. Beleza, vai, Hamilton. Hamilton? Oi? Oi, foi erro. Eu cliquei aqui sem querer. Desculpa. Ah, tá bom. Tá, tudo bem, então. Então, Paulo, queria agradecer muito por essa explicação. Eu acho que, primeiro, que já resolveu dúvidas que eu nem sabia que eu tinha, e algumas que eu já tinha já fazia muito tempo, né? Primeira coisa era da narração de Gênesis 1 e 2 sobre ser uma narração poética, porque, segundo o C.S. Lewis e o Tolkien, né, que são autores que eu sou bem fã, eles descrevem essa narração como uma narração poética, até porque na criação tanto de Nárnia quanto a criação da Terra-média, né, o mundo começa com uma música. Então, eles veem aqueles refrões de se foi o primeiro dia, se foi o segundo dia, como se fosse um refrão de uma música, né? Muito maior. Mas eu acho que você abordou um tema diferente no sentido de que a narrativa de Gênesis 1 e 2, ele é muito mais uma narrativa teológica no termo de encontrar sentido na criação do que encontrar explicação, né? Então, por exemplo, na ciência, eu acho que a gente tem
uma ideia de encontrar uma explicação analítica, quantitativa e preditiva nas coisas, né? Você consegue sintetizar a realidade para conseguir prever algo que pode acontecer, né? Só que nisso, a ciência não responde totalmente o porquê das coisas, né? No sentido psicológico mesmo, né? A vida existe, mas por que ela existe? Qual é o propósito dela, né? Sim. Então, qual é o sentido da vida, famoso? Então, eu acho que você abordou isso de um jeito bem interessante, né? Pessoalmente, assim, eu sempre tive curiosidade em 2 pontos desse texto, de Gênesis 1 a 11, que seria o fato de Caim se esconder, né, por trás de uma cidade. Se esconder de quem? Não sei. E já que não tinha muita gente para ele se esconder. E a outra coisa seria o fato dos nefilins, né, dos filhos de Deus terem filhos com filhos dos homens, etc. Sendo que alguns autores retratam como pessoas importantes, como se os gigantes, na verdade, eles fossem gigantes não no sentido literal, anatômico, né, da palavra, mas como pessoas muito com autoridade e muito influente, né? Então, fossem reis, fossem, sei lá, figuras de autoridade ali, né? Então, queria saber o que você pensa sobre o que você estudou sobre essas partes e algum comentário além disso, né? Vamos começar do fim. Quando falam que eram grandes, né? O adjetivo grande, né? Que no hebraico é gadol, ele pode, dependendo do contexto, ser grande no tamanho e grande em importância. Como que você vai interpretar isso? Às vezes é fácil, às vezes é difícil. Então, a questão é o seguinte, é que existe margem para que possa ser uma coisa ou outra, tá? Podem ser gigantes? Depende do que você chama de gigante. Para mim, tendo 2 metros já é gigante. Eu tenho 1,70 m, então quem tem 2 para mim já é gigante, né? E é relativamente, né? Eu acho que não tem muito problema em a gente dizer que as pessoas na antiguidade eram menores, né? A probabilidade das pessoas na antiguidade, a estatura média ser menor, é muito maior. Então, Golias era uma pessoa que tinha lá seus 2 metros e pouco, e a Bíblia pinta como gigante. E existem pessoas que têm uma estrutura gigante hoje, porque não poderiam ter existido na antiguidade com mais frequência, né? Aí não sei como que fica todo o combinamento genético, né? Se o gigantismo é um recessivo ou se é o dominante. Provavelmente é o recessivo, porque tem menos, né? Como que ficariam as combinações genéticas? Pode existir, ou pode ser simplesmente a expressão de falar sobre pessoas importantes, né? O texto não é claro, é um texto muito ambíguo nesse sentido, né? Então a gente deixa meio que aberto, pode ser uma coisa, pode ser outra, né? Numa eventualidade, pode ser as duas coisas, né? Tem muita coisa que a Bíblia não fecha, né? Conclusões sobre esses aspectos, deixa um certo mistério para povoar a cabeça de todos nós, mas isso acontece porque esse ponto não é tão importante assim no texto, porque se assim fosse, teria muito mais descrição, né, e seria muito mais propositivo, né. Mas quanto a esse tema, eu posso afirmar que existe margem para interpretar dessas duas maneiras. Quanto à sua pergunta, a pergunta anterior a essa, eu não lembro qual que foi. Você só pode me dar uma... A da cidade de Caim, né? Que ele se refugiou. A ideia das cidades em Gênesis é algo muito legal, porque cidade, veja, Deus nos colocou no jardim, né? E o conceito de jardim é um contexto diferente daquilo que vai ser cidade,
né? Cidade, ela, dentro da concepção antiga, ela te protege de alguma coisa. Ela é um ajuntamento que faz com que você tenha uma certa autonomia em relação ao seu meio. Então, se você mora num jardim, você é totalmente dependente do jardim. Se você mora numa cidade, é um contexto mais, não é a palavra, mas por falta de outro semelhante, de outro melhor vou usar, num contexto mais urbanizado, onde você tem mais domínio sobre o meio, sobre as formas de produção. Então, isso no início de Gênesis fala um pouquinho dessa maneira autônoma de Caim dos seus descendentes viverem, e essa autonomia como fruto do próprio pecado, dessa forma de se isolar, fechar um gueto e viver entre eles, né? De uma maneira de se proteger das eventualidades, dos males ao exterior, que são males também ocasionados pela narrativa bíblica por causa do pecado, tá? Então, a construção das primeiras cidades, ela está associada ao pecado e ao efeito do pecado na vida social das pessoas, e isso vai ser utilizado de forma mais ampla depois, né? Mas em Gênesis tem essa cara um pouquinho de símbolo da autonomia humana. Não é à toa que Babel também é uma cidade que tem uma grande torre, né? É muito interessante quando você falou disso, sobre o ser humano ter um pouco mais de autonomia sobre o meio, né? Quando você está numa cidade, eu lembro da diferença de uma sociedade coletora para uma sociedade agrícola, né? Que cultiva a agricultura, né? Que uma sociedade coletora, como num jardim, né? Você tem sempre uma dependência daquilo que está disponível. Sim. Já quando você planta e colhe, você tem uma autonomia de ter aquilo mais certinho, né? Para mim era isso, gente. Quem mais queria falar alguma coisa? Diga, amiga. Gol. 1000 coisas. Pode ser quantas perguntas? 1000. Acho que não está funcionando. Vocês estão ouvindo, gente, ela? Sim, eu tô ouvindo. Tá, beleza. Eu acho que eu tô ouvindo, tava ouvindo. Não tô ouvindo mais. Era o outro microfone. É isso, bom dia, eu sou a Pamela. Bom dia, Pamela. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é... Eu nunca tinha ouvido essa ideia de que a consciência do bem e do mal antes, né, deles comerem o fruto não é que eles eram completamente inocentes, mas era dependente de Deus. Nunca tinha ouvido essa perspectiva. Achei muito interessante, se você puder comentar um pouco mais, porque geralmente a abordagem que a gente vê é que eles eram completamente inocentes, eles não conseguiam discernir as coisas. E a partir disso, dessa consciência do bem e do mal, se você tem alguma visão acerca da queda no quesito morte, né? Então, se essa consciência do bem e do mal ela já existia, mas ela era ligada a Deus, então a morte também ela é somente espiritual ou era uma morte física também? Ou a morte física já existia nesse pré-queda? É a primeira pergunta. Quando Deus fala pela primeira vez com Adão e estabelece as suas leis, Deus já deixa claro que ele não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, do contrário, ele morreria. Então, a morte, Adão possivelmente sabia o que era a morte, não em termos experimentais, né? Não sei, né? Deus fala que certamente vai morrer. Então, pelo menos esse elemento da morte era alguma coisa que possivelmente Adão já tinha conhecimento. Essa questão do conhecimento do bem e do mal é muito interessante, porque a gente usa termos e os termos, eles são meio que inapropriados, né? A gente fala desse período como período de inocência, e inocência nos remete à ideia que o cara é bobinho, sabe? O cara é bobo, tipo, sabe de nada, é como se fosse uma criança.
não é bem a ideia que está por trás do texto. Na medida em que Deus estabelece um mandamento negativo, é porque já há a ideia implícita de que se você fizer aquilo, é algo ruim. E se você estiver dentro dos mandamentos, é algo bom. Então, o bom está relacionado à própria comunhão e o relacionamento que o homem e a mulher tinham com Deus, que era alguma coisa recorrente, mais direta. Agora, a complexidade do bom e do ruim depois da queda, ela se transforma em algo mais experimental, porque o homem passa a experimentar da queda e passa a viver de todas as consequências que a queda lhe traz, inclusive no sentido do mal. Dentro da tradição reformada, por exemplo, a gente costuma dizer o seguinte, que Adão e Eva, antes da queda, eles tinham um estado de livre-arbítrio pleno, ou seja, eles tinham a consciência não enviesada ao mal que nós temos hoje. Então, eles poderiam definir e decidir claramente, pelo seu juízo, o juízo dado por Deus, fazer pelo bem e fazer pelo mal. Tanto é que Eva fez o mal, tanto é que Adão fez o mal. Então, eles tiveram o juízo de ter diante de si duas opções antagônicas, uma errada e uma certa, e eles optaram em fazer a errada. Então, nesse sentido, a gente já tem a indicação de que eles sabem o que é o certo e o que é errado. Não é que o conhecimento disso começou com a queda, ao comer-se. Não, mas eles já sabiam. Sabiam como? Por causa do próprio relacionamento que eles tinham com um Deus que estabelece aquilo que é ruim, aquilo que é bom, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, veja só. No mundo original criado por Deus, só existia uma coisa que eles não poderiam fazer, que é desobedecer. Né? E existia apenas uma cláusula de desobediência, que era o quê? Comer do fruto da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por que eles fizeram justamente aquilo, a única coisa que eles não poderiam fazer? Eles decidiram por tal. Então, eles têm juízo para tal. Né? E aí faz todo sentido a gente falar de livre-arbítrio nesses termos, tá? Então, vamos assim, o padrão antes da queda para se viver o bom é estar em comunhão com Deus. E a partir que essa comunhão é quebrada para que o ser humano assume a dianteira para definir aquilo que ele quer fazer, e quando o ser humano define aquilo que ele quer fazer, tudo que ele quer fazer vai ser bom, e tudo que ele não quer vai ser ruim. Então, o padrão muda, né? A régua de medir não é mais a vontade de Deus, a régua de medir é o que eu quero. Tanto é que a mulher vê e vê que o fruto é agradável aos olhos, é bom para se comer. Ela é enfeitiçada por aquilo. E, consequentemente, o homem também, né? Os dois pecaram da mesma maneira. Então, nós podemos ver que esse é um ponto existente. Agora, quando você perguntou da questão da dimensão da morte, se era morte espiritual ou morte física, eu acho que a morte tem que ser entendida na queda no seu sentido mais amplo. A morte física e morte espiritual, tá? Porque as duas coisas, elas existem, elas coexistem, né? Sim. Bacana. A Ana Beatriz levantou a mão. Oi, Paulo, bom dia. Bom dia. Cara, sobre o povo... A Pamela ainda estava falando, era isso? Era. Sim. Desculpa. Não, mas você ia comentar alguma coisa sobre o que eu falei? Pode comentar. Depois. Não ia não, pode continuar. Tá bom. Tá bom. A minha outra pergunta, você não tocou especificamente nesse ponto, mas eu lembrei que eu li em um livro. Nessa fala que a serpente tem com os dois, né, de certamente vocês não morrerão, é porque vocês vão ser como Deus. Teve um autor que eu não lembro exatamente o nome dele, mas ele comentou que essa emancipação dos dois
não era também só no sentido deles serem independentes de Deus, mas de que eles não seriam mais vistos também como apenas criaturas. Ou eles não queriam também ser comparados como, por exemplo, a demais criação, né? Os animais ou essa enraização deles no solo, né? De ter sido uma criação de Deus e fazer parte daquele jardim, assim como uma comunidade. Então, não sei se você já pensou algo sobre isso, desse lugar do homem na criação, e se faz sentido isso que eu li nesse livro. O homem na criação, né, o homem, o ser humano, ele foi criado de forma diferente das demais outras coisas. Quando a Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso implica dizer que existem certas coisas do Criador que foram outorgadas à sua criação melhor, que é o ser humano, para que o ser humano pudesse, em lugar de Deus, desempenhar um papel que originalmente é só de Deus, né? Simplificando a questão. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele colocou no mundo representantes visíveis para que o mundo fosse governado de acordo com as suas leis e segundo a sua vontade. Esses representantes visíveis somos nós. Deus criou todas as coisas do nada, né? Deus criou todas as coisas de forma completamente criativa. Mas há um mandato de Deus em que o ser humano, ele prossiga os atos de criação. Na medida em que o ser humano, ele desenvolve a criação por meio da sabedoria que ele nos dá. Então, por mais que o ser humano não tenha a capacidade de criar nada do zero ou daquilo que não existe, o ser humano tem uma surpreendente capacidade de inovar com base naquilo que Deus criou. Então, a inovação tecnológica, ela é um chamado que não foi revogado pela queda, né? O desenvolvimento social é algo que continua mesmo com a queda. Então, nesse sentido, nós somos co-criadores de Deus, a partir daquilo que Deus, de forma soberana e deliberada, criou como matéria inicial, como matéria-prima, o mundo e o universo. Deus nos dá sabedoria, inteligência para essas coisas. Isso é o que nos distingue de todo o resto da criação. Porque todo o resto da criação, ela tem um instinto e o chamado de viver de acordo com aquilo que lhe foi dado, né? Mas o ser humano, ele pode viver em qualquer lugar. Ele pode usar de todas as habilidades que foram dotadas pelo próprio Criador, porque esse é o chamado do ser humano. É de fazer com que toda a terra se transformasse no Jardim do Éden. Esse é o propósito inicial do Criador. Veio a queda. Já perdemos isso de levarmos o Éden a todos os cantos. Mas Deus não nos revogou, ou não revogou em nós, a nossa capacidade criativa, né, a nossa capacidade cognitiva, o nosso impulso sempre para frente em desenvolver, em melhorar as coisas. E nesse sentido, Deus nos coloca como agentes participantes da criação. Então, ao mesmo tempo, nós somos criaturas, mas criaturas que têm um chamado também de, dotados com a sabedoria e a inteligência e as capacidades que Deus nos dá, também avançarmos sobre aquilo que foi previamente criado. Obrigada, Paulo. Nada. Então, acho que vamos aqui. Ô Paulo, tendo em vista a questão da expansão da população na Terra, e até mesmo a questão que você pontuou no início, quando você tinha começado a responder uma das perguntas, que é um número grande, assim, a princípio, que a gente pressupõe que existe na Terra. Eu lembro que eu já vi que tem duas possibilidades, tem pessoas que falam que pode vir diretamente de Adão e Eva, toda essa população,
E tem gente que defende que Adão e Eva viviam fora do Éden e foram retirados desse local da terra e colocados no Éden para ser representantes, né, de Deus nesse jardim, e toda a população da terra estava se desenvolvendo, enquanto Adão e Eva eram sacerdotes para esse povo no jardim de Deus. Como que você compreende essa questão assim da expansão da população da terra? Existem formas criativas de você pensar as coisas, né? Eu não gosto de ser muito criativo além daquilo que efetivamente a gente pode trabalhar como dado, né? E o nosso dado e a nossa fonte é a revelação. Existem sérias lacunas com respeito à possibilidade de se ter muito mais gente do que efetivamente Gênesis nos indica primariamente que exista, né? Porque Gênesis fala de um casal que foi começando a ter filho e os filhos, depois de pouco tempo, se transformaram em um número absurdo de gente. Pode ser, a possibilidade existe, mas você acreditar que existam outros seres humanos, isso nos joga numa sinuca interpretativa muito complexa, porque você começa a criar perguntas que o texto bíblico não vai responder, né? O texto bíblico diz que Adão e Eva foram criados, né? Eu creio que Adão e Eva foram pessoas reais, né? Pessoas históricas. Então, a partir de Adão e Eva, há uma possibilidade muito grande deles terem se multiplicado e terem formado a população, né? Que para mim é uma possibilidade muito mais próxima do que ideias, né? Por exemplo, de Adão e Eva serem representantes, tal, que também, dentro de uma ótica mais ampla, podem se encaixar de alguma maneira no texto bíblico, mas não é um encaixe tão natural como a narrativa nos propõe ser. Então, esse é um grande ponto, né? Com quem que Caim se casou? Né? Tinha pessoa suficiente. Caim disse, vão me matar, né? Então tinha mais gente para matar. Provavelmente, a explicação assim mais simples que eu possa dar é que Caim, a Bíblia fala de certos nomes, não no sentido que só existiam eles, mas que são os mais importantes e os que mais são dignos de ser mencionados por qualquer razão. Então, Adão e Eva possivelmente tinham muito mais filhos do que simplesmente Caim e Abel, por exemplo, né? Tinha uma família muito mais ampla. Caim e Abel foram citados porque, enfim, eles são os mais importantes, o resto não importava, né? Então, eu tenho uma visão um pouquinho mais conservadora a esse aspecto, porque eu não encontro formas de encaixar outras possibilidades de uma forma tão natural no texto bíblico sem levantar questionamentos, né? Que não podem ser respondidos. O texto bíblico não vai responder, né? Porque a visão do texto é muito teleológica, ela tem um objetivo muito claro, e o objetivo não está em falar das minúcias daquilo que está acontecendo, mas é você estabelecer pontes para as narrativas muito mais importantes que vão vir para frente. Eu vou aproveitar, deixa, e fazer uma pergunta também, que era algo que eu já estava me perguntando, mas aí eu vou sair um pouco do texto base, né, de Gênesis 1 a 11, e perguntar de forma bem mais geral. O texto bíblico deixa muitas lacunas, em momentos diferentes, lacunas diferentes. Queria saber sobre dois aspectos, talvez do aspecto do seu trabalho, do trabalho hermenêutico, talvez como comunidade de pessoas estudando, né, interpretando a Bíblia, como lidar com as lacunas. E também queria te perguntar de uma forma mais individual, assim, como você, Paulo, lida com elas. Muito interessante. Mistério a gente não explica. A gente só reconhece que está lá. Existem elementos misteriosos na fé que faz com que a fé tenha seu sentido, né? É a questão daquilo que é suficiente para nós sabermos
daquilo que não faz muita diferença nós sabermos como que aconteceu. É suficiente nós sabermos que Deus criou todas as coisas. Agora, o como, a não ser que o texto dê informações que falem do como, mas o que está fora e o que o texto não nos fala, as lacunas, elas não nos dizem respeito, né? Elas devem ser encaradas e respeitadas como tal. E isso mostra o grau de humildade que nós temos que ter diante de um texto revelado por Deus. Deus, ele não revela tudo de si nas Escrituras Sagradas, e nem de tudo o que ele fez. Até os evangelhos, em João, o evangelista vai deixar claro que ele não escreveu tudo o que tinha que escrever, porque se fosse para escrever não teria livro que coubesse no mundo. É lógico que ele usou uma linguagem de exagero para falar que ele deixou um monte de coisa fora. O que a gente faz com tudo que foi deixado para fora? Nós simplesmente não consideramos, né? Tem uma lacuna no processo da criação, né? Por exemplo, como que eu entendo os dias? É legal entender sobre os dias, né? Se foram dias literais ou não, é legal. Mas no frigir dos ovos, isso não é um assunto que vai fortalecer ou enfraquecer a minha fé, contanto que a minha fé esteja no fato de que Deus criou todas as coisas. Naquilo que a revelação não nos apresenta como informação relevante para a nossa salvação, para o nosso conhecimento, nós temos que ter a humildade de falar simplesmente nós não sabemos. E tem muita coisa da qual nós podemos falar que nós não sabemos na Bíblia, né? O próprio retorno de Jesus, nós não sabemos. E a gente convive muito bem com essa verdade. O próprio fato de não saber já é uma verdade doutrinária. Eu não sei, né? Então, se eu não sei, e se Deus não nos revelou as minúcias de como as coisas aconteceram, é que para mim isso não é importante, né? É tipo você querer, assim, aquele negócio, né? Se você quiser, e se você procurar no texto bíblico, querendo achar alguma coisa, você vai achar, né? Quem procura pelo em casca de ovo vai achar, mesmo que seja um colado, vai achar, até para satisfazer a sua curiosidade ou para se justificar, né? Mas isso não é um exercício hermenêutico honesto, porque a hermenêutica é a parte do texto, parte das informações que temos presentes no texto. O máximo que nós podemos fazer é interpretar o texto corretamente e conjecturar, pode ser assim ou pode ser aquilo, mas não no sentido de você pegar o poder ser e transformar no que de fato é a realidade. Então, qual que é o erro, por exemplo, de certas correntes de pensamento? Fazer cálculo. O mundo tem 5, 6, 7 mil anos, porque somou as genealogias e chegou num número. É meio infantil esse tipo de coisa, porque a gente sabe que pelo texto bíblico as genealogias nem completas estão e nem os números lá em termos de anos, porque as contagens de anos eram diferentes e foram diferentes ao longo da história da humanidade, não nos jogam numa contagem que a gente possa ter a tamanha certeza. E qual a diferença que faz saber se o mundo foi criado há 7 mil anos ou se o mundo foi criado há 4,5 bilhões, ou há 17 bilhões, ou há 1 trilhão de anos? Não faz diferença nenhuma se a gente tem a convicção que foi Deus que criou todas as coisas. Quanto tempo mais nós vamos sobreviver no mundo? Nós não sabemos. O que sabemos é que enquanto nós estivermos aqui, nós vivemos pela graça de Deus, e isso é o bastante. Então, quando a gente tem lacuna, o acadêmico tem a liberdade de conjecturar, de criar suas hipóteses. Mas são hipóteses que sempre vão morrer como hipóteses, porque a Bíblia ela não vai dar nenhuma outra evidência de algo mais concreto. A nível da igreja, como que a gente ensina? A gente ensina o básico e o suficiente, informando que, gente, aqui, nesse assunto, tem várias discussões. Os acadêmicos, eles não têm consenso. Mas o importante é isso, o importante é aquilo, né? Você não vai
tipo, discutir coisas muito profundas, por exemplo, no nível de escola bíblica dominical. Porque até quem está lá sentado não tem a capacidade de síntese que o acadêmico tem dentro da universidade. E aquilo que a gente simplesmente não sabe, por exemplo, uma grande lacuna, a lacuna da maldade e da morte. Por que que isso existe? Assim, como que entrou? Né? Assim, a gente não sabe. Da onde que veio o mal? O mal como... Nós não sabemos, né? O que a gente sabe é que Deus vai dar fim ao mal. A gente tem o fim da história, não tem o começo. O fim já é o suficiente, né? A gente não precisa explicar por que que o mal existe. A gente sabe que o mal existe. Então a gente tem que lidar com o mal que existe. E o que lida com o mal que existe é a convicção de que Deus vai acabar um dia com esse mal na sua essência. Não vai existir mais maldade, né? Então, isso demanda de nós humildade. A gente tem, principalmente nós, né, que já somos moldados numa sociedade, né, e num tipo de comunicação midiática que pensa que a gente tem que dar resposta para tudo, tem respostas que a gente não pode dar, simplesmente porque a gente desconhece. E qualquer esforço de alguém que queira dar uma resposta mais enfática sobre aquilo que a Bíblia não fala ou sobre aquilo que nós não podemos conhecer, no mínimo a pessoa está sendo desonesta intelectualmente ou soberba, né? Por isso que a gente tem que ter a humildade suficiente de falar, olha, isso daqui nós não temos como saber, né? Assim, não temos como saber, né? A ciência não tem como provar de forma terminativa quantos anos tem o universo. São estimativas que se fazem, né? Que podem ser próximas ou distantes daquilo que realmente foi a realidade. Mas nenhum cientista vai dizer que essa é a verdade e que não haverá mais atualização de nada, que se chegou ao fim das coisas como 1 mais 1 é 2. Não tem discussão se 1 mais 2, 1 mais 1 pode ser outra coisa. É 2, porque não tem outra saída. A ciência não caminha nessa direção. A ciência é um constante progresso. Até onde nós sabemos, pode ser isso, que depois pode ser atualizado para outras informações. A Bíblia também, ela tem informações que nós não vamos saber, que vão ficar pendentes de descobertas arqueológicas que podem ou não acontecer. Mas aquilo que realmente importa para nós sabermos, a Bíblia ela é muito clara. Então, a gente tem que se contentar com isso e ser humilde em respirar fundo e dizer que existem níveis de mistério na Bíblia que nunca serão respondidos. Muito obrigada, Paulo. Alguém abriu o microfone por aí? Fui eu. Diga, Pedro. Bom dia, Paulo. Bom dia. Queria perguntar de novo sobre a parte inicial do Jardim do Éden, sobre a árvore da vida, que você citou que o exercício de expulsão da humanidade do Jardim do Éden foi simultaneamente um exercício de justiça e de misericórdia para impossibilitar que o pecado deles fosse definitivo e irreparável. Eu achei muito interessante, mas para mim não ficou tão claro assim. Da onde que a gente tira essa conclusão de que a imortalidade é o que impossibilitaria, por exemplo, a remissão dos pecados, e como é que isso tem relação com o fato dos pecados dos anjos serem definitivos, enfim. Para mim ficou tão claro. Aí eu queria, se você puder esclarecer sobre isso e, sei lá, dar uma pincelada sobre como a gente chega a esse tipo de conclusão, talvez. Não é uma conclusão clara no texto. É uma conclusão que você tem que tirar quando você tem uma visão mais global de todo o texto bíblico, né? Então, existe algo que nós chamamos de revelação progressiva nas Escrituras. Então, tem certas coisas que só no Novo Testamento vão ter um fechamento teológico total. Mas desde o Antigo Testamento, e essa é a teologia que a gente tem desde o Antigo Testamento, a questão do pecado, ela é entendida da seguinte maneira: o pecado é uma afronta direta à santidade de Deus. E uma afronta que só pode ser remediada com o juízo de Deus, né, com o exercício da ira de Deus sobre aquele que faz aquilo. E isso
evidenciado na consequência da morte que o pecado traz. Então, o pecado só se resolve dessa maneira. Por que é assim? É porque Deus assim estabeleceu que fosse. É a forma de se, né, resolver a questão do juízo. Então, imagine só. Se, de acordo com Paulo, sem derramamento de sangue, ou seja, sem morte, não existe remissão de pecados, se todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento apontava para essa realidade, e a morte de Cristo na cruz também aponta para nós de forma definitiva a realidade de que sem ele morrer eu não tenho salvação, então a morte faz parte do processo de justiça de Deus em relação ao pecado. Então imagina a seguinte cena. Adão e Eva comeram o fruto e eles pecaram. Eles pecaram, mas eles podem ser perdoados, né? Perdoados como? A morte tem que entrar em cena. Então, eles têm acionados a questão de que eles vão morrer, ou eles podem, né, como vai acontecer, né, recorrer aos substitutivos da morte particular, que é os sacrifícios e tal. Mas quando você assume que isso não possa ser feito, aí nós temos uma situação em que o pecado, a vida no pecado, ela é prolongada para a eternidade sem a possibilidade dela poder ser resolvida de forma a que seja justificado, né, por meio da morte. Em outros termos, Adão e Eva pecaram, eles comeram do fruto, né, e eu estou usando exatamente a simbologia do texto. Se eles comessem a árvore, o fruto da vida, isso implicaria que eles teriam uma vida sem fim. Eles teriam concedido sobre eles, vamos dizer assim, a eternidade a partir daquele ponto. Isso os deixaria tecnicamente num estado semelhante ao estado dos anjos que caíram. Ou seja, Adão e Eva não mais morreriam. A morte estaria longe do seu alcance. Não seria mais uma realidade. Não teria outra forma de resolver a situação do pecado deles, porque a morte já não é uma realidade para eles, né, concreta, porque eles comeram da árvore da vida. Isso eu estou conjecturando. É lógico que o texto bíblico não vai dizer isso. Mas você pensando na simbologia, né, e não se esquecendo que a árvore da vida vai voltar lá em Apocalipse como imagem da Nova Jerusalém, né, onde as pessoas vão comer e vão ser saradas e vão ter nelas concedida a vida eterna. Então, parece que foi um ato de graça mesmo Deus ter feito com que essa árvore sumisse, né? Mais uma vez, né? Eu estou eu estou me apropriando da própria linguagem do Apocalipse, que ela fosse tirada de cena para que um mal maior não fosse feito e para que o homem não entrasse num estado irremediável totalmente de pecado. Tá entendendo? Isso é algo que é semelhante aos anjos, mas os anjos tiveram outro mecanismo, né? Existe uma discussão muito grande do que aconteceu com os anjos. E dentro de algumas formas, aquilo que eu gosto, que eu me identifico bastante como convicção própria, é que os anjos, justamente como ser humano, ele teve um período probatório. O ser humano também teve um período probatório, né? Mas os anjos também tiveram um período probatório. Então, aqueles anjos que se rebelaram nesse período, eles caíram, e aqueles que a partir daquele momento se permaneceram fiéis, eles se estabeleceram nessas posições, tá? Então, não há hoje a possibilidade de um anjo de luz cair. Por quê? Porque o período probatório já acabou, já foi dividido já, não tem mais essa mobilidade interna entre esses grupos. Tanto é que os anjos caídos, eles não têm perdão. Eles estão condenados para a eternidade. Por quê? Porque eles pecaram já em um estado espiritual de
vamos dizer assim, de eternidade. Lógico que não é a eternidade mesma de Deus, mas é um estado em que a morte não existe como condição terminal. Então os anjos não podem ser redimidos. Por quê? Porque eles não podem, porque a morte não faz parte da existência deles. Eles fizeram uma decisão de reverberação eterna. Então, assim eles vão ficar eternamente. O ser humano não. O ser humano, outra forma de enxergar o texto, é que o ser humano, ele foi convidado a pecar. Não nasceu do ser humano interno a ele a vontade de pecar. Veja o texto. O ser humano foi convidado e seduzido a pecar. Da mesma forma que o pecador ele é convidado a sair desse pecado por meio da salvação em Cristo Jesus. Então, por existir esse convite para a queda, há a possibilidade do convite para a saída. Se o ser humano, ele próprio, caísse por iniciativa própria orgânica dele, né? A gente não tem essa possibilidade na Bíblia, talvez a história pudesse ser diferente, mas essa hipótese não há. Então, existem várias formas de nós entendermos a dinâmica e o mecanismo do pecado. É isso? 100% isso? Bom, são formas de nós interpretarmos isso diante da existência da morte, da função teológica da morte, daquilo que é a redenção tanto no Antigo e no Novo Testamento, que envolve derramamento de sangue, e nós deveríamos derramar o nosso sangue. Mas como isso significa que eu vou morrer, e se eu morrer, foi pro beleléu, não tem mais perdão, não tem mais nada, você já morreu. Então vou fazer com que o outro morra. Quem outro? Não pode ser outra pessoa, tem que ser um animal, então sacrifica o animal, né? Deus vai demandar de nós o pagamento pelo pecado. Se Deus fizesse isso, todo mundo teria que morrer para pagar o pecado. Como Deus quer que a gente seja salvo, outro tem que morrer no nosso lugar. Quem que morreu no nosso lugar? Jesus morreu no nosso lugar. Mas a possibilidade da morte existe para nós. Por quê? Porque nós não somos ainda seres dotados de eternidade, né? Não sei se deu para entender, mas esse é mais ou menos o raciocínio da onde eu parto. Não, eu acho que no finalzinho eu entendi. Beleza. Acho que fez sentido. Obrigado. Gente, a gente está caminhando para meio-dia, faltam 10 minutinhos já, então eu acho que a gente pode fazer uma última pergunta e finalizar. Pode ser? Eu acho que o Matheus ia fazer uma pergunta, Matheus? Sim, pode ser? Sim, bom. Paulo, obrigado pelo estudo. Bom dia mais uma vez. Chegando aí quase tarde. Boa tarde. Mas eu tenho uma pergunta que também é a respeito aí da expansão dos povos, né, desse crescimento. A ideia de um entendimento de um Deus único e soberano nos povos do Antigo Oriente Próximo. Uhum. A minha pergunta é como que eles poderiam conhecer esse Deus sem o contato de antemão com o povo bíblico de Israel e Judá, que foi o povo que Deus se revelou. Um Deus único e soberano. Como que esses outros povos poderiam ter essa noção se eles ainda não tinham o contato, por assim dizer, com esse povo bíblico de Israel e Judá? E aí eu pego como exemplo um mistério de Melquisedeque, né? Por exemplo, né? Como exemplo dessa minha pergunta. A única possibilidade é de Deus pessoalmente se revelar a algum outro povo que não fosse o hebreu. Se não for essa possibilidade, todo mundo está no módulo padrão. Qual que é o módulo padrão? É considerar todas as coisas como deuses. Esse é o padrão religioso da antiguidade. Então, um padrão muito mais variado de deuses que coexistem com os seres humanos e que não tem uma moral perfeita, porque essa questão de um Deus de moral perfeita é algo eminentemente judaico, hebreu, né, da revelação. E se Deus não se revelou, ninguém pode conhecê-lo. Só se pode conhecer dentro do nível da revelação natural, né? Existe uma discussão muito grande que até o Alistair McGrath ele faz sobre teologia natural, sobre o quanto se pode conhecer de Deus, mas se pode conhecer a Deus nos seus aspectos mínimos, entendeu? Na existência de uma divindade e tal, mas não nos seus aspectos redentivos, que é isso que importa. Então, se Deus não se revela, ele não pode ser conhecido exatamente do jeito que ele é.
né? Ou do jeito que ele propõe a ser conhecido pelas pessoas. Aí temos lacunas, né? Temos grandes mistérios. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque era o rei de Salém, né? Era o sacerdote do Deus Altíssimo. Pode ser que Deus tenha se revelado a ele? Pode, ué. Pode. Do mesmo jeito que Deus se revelou a Jó. E Jó não é citado em Gênesis, né? Pode. Mas, veja, se isso realmente aconteceu, são elementos pontuais que servem a uma causa maior de um Deus que se revela a um povo. Se você me perguntar, Deus pode ter se revelado a algum outro povo que nós não sabemos hoje? Primeiro, se nós não sabemos hoje, nós não podemos responder com certeza se Deus fez isso ou não. Mas a possibilidade é muito pequena, né? É muito pequena. Porque qual que seria o propósito disso se não for apresentar, por exemplo, Cristo? E se Cristo ele não foi conhecido, então a revelação é pela metade, né? Aonde as coisas se cruzam finalmente. Então, Deus se revelou num povo, mas o povo morreu isolado. Bom, e como que o povo ia conhecer Cristo, então? Né? Como que eles iam ter a plenitude da salvação? Só se fosse se revelar para um caso de juízo. Mas isso também está atrelado ao contexto da própria aliança, né? Então são coisas que podem até nos incomodar um pouquinho, porque são coisas relacionadas à teodiceia, né? A como um Deus bom ele trata com, né, um certo tipo de maldade outros povos que não o conhecem, e que culpa tem o povo que não conhece ter nascido como tal, né? Essas questões são legítimas da gente pensar, mas dificilmente, respondendo de forma direta a sua pergunta, na minha visão, dificilmente Deus se revelou a um outro povo de forma semelhante, com propósito salvífico, sem tenha sido os hebreus, os judeus. Perfeito. Obrigadão, Paulo. Valeu. Beleza, gente. Acho que a gente está quase estourando o tempo aí. Não sei se é bom a gente encerrar. Queria agradecer a presença do Paulo. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. E, não sei, queria orar para terminar. O que mais? Beleza. Então, a gente vai orar para terminar. A gente não tem avisos, né? Tem avisos? Não avisos. Então, a gente vai orar para terminar e depois a gente vai parar a gravação e ficar para tirar um print de todo mundo que veio. Ligar as câmeras e dar um oizinho. Tá bom, gente? Então é isso. Alguém quer orar? Eu oro? Tá bom. Jesus, te agradeço por esse momento, Senhor. Te agradeço pela vida do Paulo, Deus. Te agradeço porque a nossa fé tem sido fortalecida e, ao mesmo tempo, a nossa razão tem sido humilhada, Senhor, diante da tua revelação. Deus, eu te peço que essa palavra enraízes nos nossos corações, Jesus, e dê frutos de justiça, Senhor, para o Senhor. Te agradeço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Isso. Amém, gente. Vou parar a gravação aqui. Yes. Para aí a gravação.